Oi, gente boa. Como é que você está? Eu estou aqui num lugar maravilhoso que pertence a uns amigos meus preciosos e que me convidam já faz alguns anos. Todos os anos eles me oferecem uma semana de descanso nesse lugar tranquilo e paradisíaco, sossegado, rústico, de uma beleza rústico-natural extraordinária. Muito, muito gostoso e me refrigera a alma. Desde que eu não fique lendo as notícias do mundo, e muito menos lendo comentários estranhos. As coisas estão muito, muito esquisitas, muito esquisitas. Me surpreendem apenas porque se tornaram muito piores do que eu jamais tinha conseguido imaginar que elas ficariam. Elas ficaram. Eu publiquei aí embaixo, aqui no meu mural, no Face, dois artigos no dia de ontem. Um em inglês, nem todo mundo consegue ler, e um outro em espanhol. A maioria, se fizer um pouquinho de esforço, entende tudo. Esse em espanhol me impressionou porque ele mais ou menos define hoje aquilo que há 25 anos eu já dizia há uns 35, mas 25 anos atrás eu escrevi um texto que foi publicado em todos os jornais do país e em todas as televisões, rádios, revistas. Foi um documento muito sério, muito importante, e no qual, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, que àquela altura reunia 60% de todos os evangélicos do país, de todas as denominações e de todos os pastores, tinha um peso representativo enorme. Mas a minha angústia como presidente daquela entidade era ver que nós tínhamos entrado num beco sem saída. Quando eu digo nós, aquilo que se designava chamar de Igreja Evangélica Brasileira, e de cuja principal entidade em toda a sua história eu tinha me tornado presidente. E a minha angústia era enorme, enorme, ao ver que o surgimento do neopentecostalismo, fosse ele assim chamado de neopentecostalismo, ou aquele mundo de igrejas pentecostais chamadas livres ou independentes naquele tempo, tinham tomado um rumo tão absolutamente louco, pagão, obscurantista, com um culto deslavado, despudorado, declarado de maneira insólita, o culto ao dinheiro, o dinheiro como sinal da bênção de Deus, o dinheiro como expressão do poder de Deus, e a avidez política, a disposição de fazer qualquer negócio para ficar em posição de poder e de influência, ou, se tivessem sorte, até de domínio sobre os políticos. Isso foi há 25 anos atrás que eu escrevi
aquele texto, submeti à liderança da AEVB, da Associação Evangélica. Não dava para escrever a 200 mãos, nem a milhares de mãos, então, em geral, num caso desse, eu escrevia o texto e mandava para todos os diretores, vice-presidentes, líderes regionais, supervisores da EVB, e eles opinavam. Naquela ocasião, todo mundo disse que o texto estava perfeito, mas que eu não deveria publicar, porque iria criar muitos problemas para eles. Teve uma pessoa muito conhecida no país, naquele tempo também bastante respeitada, que me disse: por favor, reverendo, não publique esse texto, ele está todo certo, e eu até teria algumas informações a mais a lhe passar que o fariam ter certeza de que o senhor está dizendo a coisa mais do que exata. Mas não faça isso não, porque eu vou perder muito dinheiro de alguns contribuintes meus que são da teologia da prosperidade, que são neopentecostais de prática. Então não publica não, está tudo certo, mas não vai ser bom para os dinheiros da igreja. E ela era considerada, essa pessoa, alguém muito íntegra. E eu desliguei o telefone e disse: meu Deus, esse negócio está perdido mesmo, não tem saída, não tem solução. Aí falei com vários dos mais importantes, todos que eu chamei me disseram a mesma coisa. Somente o grupo de São Paulo, que estava liderado àquela altura, o grupo da EVB em São Paulo, pelo querido Ricardo Gondim, foi que me disse: não, é isso mesmo, e eu estou contigo e não abro. E mais alguns fizeram a mesma declaração àquela altura em São Paulo. Mas no resto do Brasil, inclusive pastores da denominação a qual eu originalmente pertenci por décadas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, vários dos seus líderes me disseram: por favor, não publica isso aí é pólvora, nitroglicerina, vai causar um choque. O mais interessante é que eu tinha convocado uma coletiva de imprensa para falar, para anunciar o que estava acontecendo e o que nós iríamos dizer e que posição estaríamos assumindo. E eu me lembro que depois da coletiva, todas as emissoras foram embora, Globo, todas. Estavam todas lá e todas foram embora. Naquele tempo ainda havia emissoras de TV que hoje já nem existem mais, como a Manchete, coisa assim. Ficou só o repórter televisivo da Band, do Jornal da Band, e que me disse o seguinte: depois que todos saíram, eu queria fazer uma sonora exclusiva aqui com o senhor, mas antes eu preciso lhe perguntar uma coisa particular. O senhor não tem medo do que o senhor está fazendo? Porque ninguém nunca venceu nenhuma guerra contra o dinheiro. E o senhor está justamente dizendo que quem quiser ser do Evangelho não pode cultuar o dinheiro, como os grupos neopentecostais, e naquele tempo a grande representação neopentecostal no Brasil era universal do Reino de Deus. E ele disse: como é que o senhor acha
esse povo vai lhe massacrar, eles vão arranjar um jeito, eles têm todo o dinheiro do mundo. Eles vão defenestrar o Senhor, vão inventar o que eles puderem a seu respeito, eles vão tentar fazer do Senhor um leproso. O Senhor tem certeza que o Senhor tem coragem desse enfrentamento? Eu falei, olha só, meu filho, se eu não tivesse, eu já não teria feito, eu já fiz. Não dá mais para recolher, e eu não quero recolher, eu quero é soprar isso, porque do contrário as gerações futuras vão deixar o que restou de igreja. As próximas gerações vão ficar ou ateias, ateus traumatizados com a religião, ou vão se tornar cristãos solitários em casa, sem querer mais comunhão com nada nem com ninguém, magoados, machucados, enganados, frustrados e entristecidos. Eu sou pastor, eu não vim a esse mundo para ganhar dinheiro, nem para ficar rico. Qualquer conforto que eu tenha na vida é como esse aqui, não é meu, são pessoas que me amam, que se sentem abençoadas pela minha vida há anos, que dizem, vem para cá, descansa aqui no que é meu, no que é nosso, mas a minha pátria está no céu, eu não tenho tesouros nesse mundo, não tenho nada, não possuo coisa alguma, não tenho bens e nem capitais, não tenho uma poupança até o dia de hoje, de R$ 1.000 na poupança eu não tenho. E não é exemplo para ninguém, foi só o modo como eu vivi e como tenho paz em viver, pegando tudo que eu tenho e entregando para aumentar, para expandir a obra de Deus. O que me passa pelas mãos se transforma em evangelho, em pregação, em anúncio da palavra. E o rapaz, após ouvir a minha resposta, disse, olha, sinceramente, que Deus o abençoe e o ajude, mas o senhor abraçou uma causa perdida. E esses evangélicos todos aí que lhe aplaudem vão se virar contra o senhor e o senhor vai ficar sozinho, porque ninguém nunca venceu uma guerra contra o dinheiro. E eu sabia que era verdade o que ele estava dizendo, mas eu não estava aqui para vencer com armas da nossa milícia carnal, mas sim com as armas da milícia espiritual. Eu estava aqui não para agradar a homens, mas para agradar ao Eterno, que me chamou com santa vocação, que todo dia apenas aumenta e cresce mais no meu coração. E a profecia dele, como era óbvio, estava completamente correta, completamente certa. E eu fui tomando decisões particulares, dado o meu cansaço, porque logo eu comecei a ver algumas das pessoas consideradas das mais respeitadas no Brasil me dizerem, olha só, Caio, tudo que você ensina está certo, mas o problema é que não dá certo financeiramente, nem politicamente. Não dá certo financeiramente porque você não propõe nenhuma barganha. E o povo cristão ficou viciado desde o catolicismo mais primitivo em fazer barganhas. Nós continuamos, mesmo depois da Reforma Protestante, nós somos o povo da indulgência, da compra de indulgência, ou gente que recebe perdão de pecados pela frequência aos cultos. Então é barganha o tempo todo, de modo que
isso que você está dizendo é o Evangelho de Jesus. E quem viver do jeito que você está propondo, vai acabar como Jesus. Quem viver do jeito que você está propondo, vai acabar como Jesus. Eu falei, então venha a mim esse reino, porque eu vou e eu quero acabar como Jesus, porque o acabar de Jesus foi a ressurreição dos mortos, foi a invasão da vida eterna. E eu não estou preocupado com nenhuma coroa de glória nesse mundo, não estou procurando agradar a homens, não estou buscando nenhuma forma de sedução para seduzir a minha geração. A coisa mais fácil para seduzir essa geração é fazer todas essas promessas mentirosas, enganosas, condicionar a bênção de Deus a dádivas financeiras, a frequências a cultos, a pertencimentos e a funções eclesiásticas e, sobretudo, ter essa altivez arrogante que trata todo mundo como inferior porque você supostamente é filho do rei. Se é filho do rei, você tem que ser um grande arrogante, um idiota, um supremacista, discriminador e intolerante. Eu falei, eu vivo só, morro só, acabo só, mas só eu e Deus. E eu sei que Deus está comigo. E eu sei que eu estou do lado dele. E aí então eu sou maioria. Não importa o que as pessoas digam, pensem ou falem, eu vou viver como os profetas que viveram antes de mim. Esse é meu galardão. Jesus disse, quando por causa do Evangelho e por causa da justiça do reino de Deus, todos começarem a te perseguir, levante a sua cabeça, exulte. Você está em ótima companhia, pois assim eles, esse tipo de espírito, eles perseguiram aos profetas que viveram antes de ti. Então, eu quando li o artigo em espanhol ontem, vi o meu texto de 25 anos atrás sendo descrito como um fenômeno contemporâneo e que tinha tomado proporções mundiais, universais, determinando o mesmo espírito dos Estados Unidos da América ao sul da África, onde quer que haja presença chamada evangélica, a mesma coisa está presente, porque uma das denúncias e avisos que eu fazia há 25 anos atrás naquele texto é que o espírito da barganha, o espírito do dinheiro, o amor ao dinheiro e o culto ao poder do dinheiro e da política iriam pervadir, tomar conta de tudo que a gente conhecia como movimento evangélico no Brasil e no mundo, que ia sobrar apenas um remanescente pequeno e fiel, porque os demais estariam consumidos por essa loucura. E foi o que aconteceu. E tem muito mais coisa vindo por aí, né? Isso é só o começo, minha gente. Quando você lê os evangelhos, você não vê em momento algum Jesus fazendo previsões de uma igreja gloriosa aqui na terra. Não fez mesmo. Ao contrário, se você vir o que Jesus disse nos evangelhos, nas mensagens proféticas, nos ensinos,
ele tratou o povo dele como um pequenino rebanho, pequenino mesmo, sem poder, perseguido, traído, odiado, e disse que quando ele voltasse, dificilmente ele encontraria alguma forma de fé genuína na terra, fé no Evangelho. E quando você vê o livro do Apocalipse, você vê uma ambivalência poderosa. De um lado, você tem a igreja de Jesus que se manifesta de maneira quase que invisível, intangível, sem nenhuma importância histórica, só com importância e reconhecimento espiritual de anjos, e levando na mente o selo do Cordeiro. Isso de um lado, perseguidos pelo dragão, pela grande meretriz, pela grande Babilônia. É assim que você vê. E de um outro lado, você também vê a glória da religião tratada no Apocalipse como a segunda besta, a besta que emerge da terra e que abençoa a besta que emerge do mar, que é o poder político, e que pede a todos os moradores da terra que se ajuntem à besta política poderosa, e abençoa e faz com que todos os homens se curvem diante da besta política. Todos os crentes de religião apoiem a besta política. Essa é a ambivalência que você vê, a verdadeira igreja perseguida, sumida, maltratada, desprezada, mal querida, uma tentativa de ser ignorada, quando não destruída. E de um outro lado, um grande corpo religioso de poder mundial abençoando estruturas de natureza política anticristo, anti-evangelho, anti-vida, anti-Deus, anti-amor, anti-graça. O cenário está aqui, diante de nós, só não vê quem não quer, né? Quem está muito cegado pelo príncipe deste mundo para não enxergar o que está acontecendo. Eu vivo sob essa certeza a minha vida inteira. Eu nunca tive ilusões a esse respeito. Já estava dito, foi como Jesus disse: vede que vos tenho predito, para que não vos escandalizeis. Para que não vos escandalizeis. Por isso, nada me escandaliza. Ninguém tem poder de mexer na minha fé, nem a morte, nem a vida, nem tentações, nem ofertas, nada disso. Pela misericórdia de Deus, apesar de, na década de 90, ter vivido situações, na realidade, duas situações reais que me foram laço, pela misericórdia de Deus, o laço foi quebrado e eu escapei, o laço se partiu e eu escapei, estou aqui, graças a Deus, com o coração mais firme no Evangelho do que nunca e com disposição de enfrentar qualquer que seja o demônio, o Golias, o diabo. Eu vou partir como parti a vida inteira, eu vou partir para as cabeças, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Você pode me chamar de doido, mas quem habita em mim é Cristo Jesus, o Senhor, é o poder da ressurreição. E eu estou aqui para convidar e para convocar discípulos da verdadeira igreja, do Evangelho de Jesus,
gente que não tenha medo de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Evangelho de Jesus. São poucos os que querem, a maioria está fascinada, seduzida ou mesmo não consegue nem entender o que eu estou dizendo porque se tornaram robôs, zumbis condicionados pelo espírito perverso dessa era que usa o nome de Deus para proclamar blasfêmias contra o Evangelho de Cristo, contra o ensino de Jesus, de modo que Jesus se tornou totalmente inconveniente à igreja. Não há nada mais inconveniente à igreja do que o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho acaba com aquilo que vocês chamam de igreja e constrói aquilo que vocês nem reconhecem como sendo igreja e que é aquilo que o Pai que está nos céus chama de meu povo. Só o Espírito de Deus para fazer o entendimento cegado pelo príncipe deste mundo ser aberto. Só o Espírito de Deus para tirar esse véu louco, essa doença mental, essa perversão espiritual, esse espírito demoníaco que fala nos ouvidos de milhões e milhões que, usando o nome de Jesus, aplaudem a morte, o ódio, a vingança, a loucura, a discriminação, a intolerância, apoiam guerras, apoiam massacres. É um negócio desesperadoramente horroroso, mas você não quer ver e muitos não querem ver. Graças a Deus por aqueles que estão abrindo os olhos e começando a enxergar. Eu não tenho nenhum problema, eu já estive absolutamente só, quase que contra tudo e contra todos, em alguns períodos da vida. E agora eu estou vendo a adesão de discípulos novos crescer. E é em relação a esses discípulos e para esses discípulos que eu quero fazer o meu melhor investimento enquanto eu ainda tiver vida neste mundo. E quero gravar tudo, porque depois que eu for, você vai se lembrar muitas vezes. Seus filhos e seus netos. Seus filhos e seus netos ainda vão me ouvir mais do que você jamais sonhou. Porque naqueles dias eles dirão: houve alguém que andou com Deus entre nós. E muitos da sua geração, que no início o aplaudiam como se ele fosse uma divindade, depois o trataram como se ele fosse um demônio. Mas a palavra de Deus nunca foi tão forte, tão rica, tão poderosa na vida dele, quanto depois das adulações. Eu já fui muito adulado. Ninguém foi mais adulado no meio cristão neste país do que eu, tentado, ofertas de todos os tipos, propostas de todos os tamanhos. Ah, se vocês tivessem ideia, vocês não sabem de nada, meus filhos, de nada. E eu dizendo não, não quero, não vou. Quanto mais você diz não às ofertas de Satanás, mais ódio vem contra você. É por isso que eles me odeiam tanto, e sem motivo. Eu não estou me metendo no negócio deles, eu só estou aqui, a única arma que eu tenho é a espada da palavra. A espada da palavra. Só pela palavra que eles são enfrentados e temem, e tremem e odeiam. Eles têm estruturas magníficas, poderosas. Eu estou aqui fazendo uma live, mas é uma live de um homem vivo. Vivo no Espírito Santo. E sem medo dos enganos dos lobos devoradores das carnes das ovelhinhas incautas e enganadas. Gente querida,
Eu sei que é cada dia mais difícil compartilhar qualquer coisa aqui nessas plataformas. Uma palavra muito especial para você que está me vendo no Facebook. O Facebook está virando uma casa de ódios, de ódios. Eu fico vendo, eu faço um post aqui no Face, faço o mesmo post no Instagram e no Twitter. E, obviamente, no meu portal. O lugar onde disparado você encontra as inimizades, os ódios, os seres mais animalescos e menos humanos que você possa esperar encontrar é aqui. Alguma coisa aconteceu, essa plataforma está ficando azeitada pelo ódio do inferno. Tome cuidado para você não participar disso. Isso é altamente contaminador. Aí você começa a brigar com esses malucos que vêm aqui e falam loucuras. Não brigue não. Não brigue não, você vê que eu não respondo. Eles morrem secos, mas eu não respondo. Eu não tenho nada a dizer aos que andam com o príncipe deste mundo. Como Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, nada tem em mim. E eles também de mim não têm nada, eu não tenho nenhuma importância a dar a eles, por isso eu não leio comentários, não leio. Porque eu sei que tem muita gente boa dizendo, vai lá, Caio, estou contigo, estamos juntos, estou orando. Mas no meio de 100 aparecem 10 demônios, cheios de ódio, 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 e mentem, e inventam, e criam. Meu Deus, quanta mentira, quanta invenção, quanta maldade deliberadamente construída, quanta arrogância mentirosa, quanto demônio na boca de tanta gente. Alguém está dizendo aqui, o Jacó, o Facebook virou uma selva. É verdade. Ainda mais para quem tem um canal aberto como o meu. Se você usa só para falar com a família e amigos, é uma ótima plataforma. Se você usa de modo aberto, querendo atingir milhares e milhões de pessoas, então se prepare. Porque não há limites para as ofensas, nem para as mentiradas, nem para nada disso. Não há limites. Nós estamos vivendo a era pós-verdade e essa designação é boa, porque é verdadeira. A verdade acabou, não interessa mais a ninguém, cada um inventa o que quer, diz o que quer, põe na boca dos outros o que deseja e tanto faz. Como é que você vai explicar? Você vai passar a sua vida dizendo, explicando os loucos que a loucura é louca? Eu não. Eu tenho mais o que fazer, tenho o evangelho a pregar, tenho minha mulher a amar, tenho filhos a cuidar, tenho netos a ajudar a crescer com o temor de Deus no coração e tenho muitos discípulos sinceros que querem comer o pão da vida todo dia e eu tento oferecer a eles. O mais, meus amigos, o mais, olha para a eternidade. Se Deus é Deus, e Ele é, se a eternidade é real, e ela é, se haverá um dia em que todos os homens terão de prestar contas diante de Deus, e eles terão, então pode ter certeza, naquele dia você vai me ver do lado de Jesus. Você vai ver Jesus dizer, vem cá, meu filho, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ao passo que você vai ver milhões de outros ouvindo, apartai-vos de mim,
mentirosos, enganadores, aproveitadores, perversos, sem Deus na vida, sem respeito e reverência pelo próximo, nem pela criação, mentirosos contumazes. Apartai-vos de mim, vós que achastes que a culpa da pobreza era dos pobres, que os pobres tinham que ser desprezados, os fracos tinham que ser deixados para trás, e que os diferentes tinham que ser separados e destruídos. Apartai-vos de mim, todos vós, que sois assim. Agora, se Jesus não ressuscitou, se Deus não é Deus, se isso aqui tudo é fruto do mais sublime e divino de todos os acasos, e se não vai haver o dia do acerto de conta das consciências, e se tudo que Jesus disse que seria não é verdade, então eu aconselho você a ficar pior ainda, a ser mais desgraçado ainda, mais miserável ainda, mais demônio ainda, mais satanás ainda, porque você ainda pode piorar muito mais se você quiser. E pare de falar no nome de Deus, porque não há necessidade. Aliás, ninguém vai parar de falar no nome de Deus, porque não há nome que facilite mais a manipulação, que facilite mais o arregimentamento de poder nas mãos dos ignorantes, dos incultos, dos incautos e dos loucos, do que o nome de Deus. Foi sempre assim na história. Nada favoreceu mais aos demônios da terra do que a utilização do nome de Deus em vão e mentirosamente. Então, continue a usar o nome de Deus, porque Deus não existe, como não existe para a maioria. Porque se eles crescem, por um segundo eles crescem que Deus é Deus, que Jesus está vivo e ressuscitou de entre os mortos, eles não fariam isso. Eles fazem porque são ateus. Os verdadeiros ateus do mundo são os grandes divulgadores do nome de Deus em causa própria, para a manipulação do próximo. O que eu estou dizendo é óbvio, e eu tenho a história inteira da fé para bancar, para fazer backup do que eu estou dizendo aqui, mas quando não se quer ver, foi o que Jesus disse. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. Jesus. Falando para as pessoas que estavam vendo a ele, não a mim, a ele. E ele dizendo: o que eu vou dizer dessa geração? Senão que, tendo olhos, eles não querem ver. Tendo ouvidos, eles não querem entender e ouvir. Tendo possibilidade de discernimento, de cognição, eles não querem perceber, não querem. Essa é a culpa deles, é um pecado deliberado. Eles não querem vida, eles não querem amor, eles não querem misericórdia, eles não querem ser gente do amor de Deus na terra. Eles são Gengis Khans, são Césares, são Napoleões, são seres dominantes e perversos, praticando toda sorte de maldade contra a vida, em nome de Deus, em nome de Jesus. Vai dizer que eu estou errado? Podem aparecer todos os demônios do mundo aqui, nesse instante onde eu estou. Você não tem ideia do poder de Deus que habita um homem cheio da convicção da verdade. Eu entro no inferno dando braçada em demônios, porque a verdade de Deus habita em mim. A espada do Espírito está aqui, o escudo da fé está em mim, o capacete da salvação está em mim, a couraça da justificação pela fé me cobre.
eu me visto com a verdade no íntimo e estou calçando as sandálias do Evangelho da Paz todos os dias da minha vida. Ah, quem me dera alguns entendessem, como diz o Salmo 81, o Senhor falando: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu vou terminar agora, porque daqui a pouquinho está começando o Papo de Graça. E o Papo de Graça vai entrar ao vivo aqui no meu lugar. Eu até me estendi mais do que queria. Hoje os meus queridos Braulio e Adailton farão o papo lá na minha casa, no meu lugar, enquanto eu dou essa descansada sem parar de dizer a verdade de Deus. Um beijo para vocês. Tchau.